tudo bem? Eu sou o Pichote e esse aqui é o Fazendo Arte. Essa é uma iniciativa dentro do projeto Capoeira de A a Z e tem como objetivo trazer um pouco mais de conteúdo histórico e cultural para o nosso cotidiano. Aqui vamos contar um pouco de histórias, curiosidades e fatos dentro do mundo de diversas expressões culturais afro-brasileiras. E aí, vamos lá? Ô boa noite pra quem é de boa noite. Ô bom dia pra quem é de bom dia. A bênção, meu papai, a bênção. Maculelê é o rei da valentia. Ô boa noite pra quem é de boa noite. Ô bom dia pra quem é de bom dia. A bênção, meu papai, a bênção. Maculelê é o rei da valentia. Oi, mas boa noite pra quem é de boa noite. Ô bom dia pra quem é de bom dia. A bênção, meu papai, a bênção. Maculelê é o rei da valentia. Ô boa noite pra quem é de boa noite. Existem várias lendas e histórias que falam sobre a origem do maculelê. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a história dessa expressão cultural que já faz parte de tantos grupos de capoeira. A lenda do maculelê, ou as lendas, contam basicamente a mesma história, só que usando de alguns artifícios diferentes. A primeira versão, ela conta que Maculelê era um negro fugitivo com uma doença de pele, que foi acolhido por uma tribo indígena que tratou dos seus ferimentos e o acolheu para o seu cotidiano. Porém, ele não podia fazer todas as atividades que eram destinadas à tribo indígena por não ser um indígena de fato. Então, quando os homens saíam para caçar ou fazer alguma atividade fora da tribo, Maculelê ficava na tribo junto com as mulheres e crianças. Certa vez, quando os homens saíram para caçar, a tribo foi invadida ou sofreu uma tentativa de invasão de uma tribo rival. E Maculelê, estando sozinho, improvisou um par de bastões como arma para defender a tribo dessa invasão. E com muito sucesso. Ele conseguiu derrotar todos os seus rivais e defendeu a tribo com muita valentia. A partir de então, Maculelê foi tratado como herói e um igual dentro da tribo. A outra lenda, que também é bem difundida no mundo da capoeira, conta que Maculelê era um indígena que não fazia nada direito, então ele tinha um pouco de confusão nas suas ações. Então ele não fazia as atividades destinadas aos homens da tribo. Então, certo dia, os homens saíram para caçar e levaram todas as armas juntos, para fazer uma boa caçada. E Maculelê ficou sozinho junto da tribo, junto das mulheres que ficaram, né, as crianças e os idosos. Ficou como responsável por eles. Neste meio tempo, uma tribo rival tentou atacar a tribo de Maculelê, e Maculelê, sem arma nenhuma, improvisou também um par de bastões para defender a tribo. Foi uma luta muito feroz, e Maculelê conseguiu matar todos os seus rivais nesse ataque. Porém, devido a todos os ferimentos sofridos por ele, Maculelê acabou falecendo e se tornou um herói, um mártir dentro da tribo. A sua técnica foi reverenciada e foi passada adiante em forma de homenagem, para manter a tradição viva da história de que Maculelê salvou toda a tribo. Essas lendas e histórias, elas são passadas de forma oral e mantêm uma tradição de se passar para frente toda essa cultura trazida dos povos antepassados. De acordo com a pesquisadora e historiadora em Maculelê, Zilda Paim, ainda no continente africano existia uma história de que os malês e os macuas tinham uma rivalidade muito grande. Então, quando existisse enfrentamento, os malês diziam que esperariam os macuas alelê. Alelê, lelê no caso, é um bastão usado como arma pela tribo dos malês. Então eles diziam que esperariam os macuas alelê. Macua alelê, maculelê. E assim nasceu o nome. Essa versão é bem pouco provável de ser a real. Por quê? A tribo dos malês e a tribo dos macuas só se entraram em contato, historicamente falando, já no período de escravização
aqui na Bahia. Até porque no continente africano, a região onde os malês e os macuas habitavam é muito distinta em forma de distância, né? Os malês, eles são da região do Saara Ocidental, já na costa do Oceano Atlântico. E os macuas são mais do Sudeste africano. E o Sudeste africano é ali principalmente da região de Moçambique. Então é muito pouco provável que dentro do continente africano existisse uma rivalidade tão grande a ponto de nascer esse ditado. Eu acho que provavelmente eles quase não se encontraram dentro desse período para criar uma rivalidade a ponto de criar uma arte, né? Criar esse nome Maculelê. Outra possível versão para a criação do Maculelê foram realmente junto com os malês que teriam aprendido essa arte no contato que eles tiveram com os povos árabes durante os períodos de comercialização ali, os grandes comércios que existiam no norte da África, e agregaram essa arte à sua cultura e passaram aos escravizados baianos quando vieram ao Brasil. Outra possível origem para o nome Maculelê vem de uma tribo ali no sul da África, fronteira com o país da África do Sul, chamada Maculelê ou Maculequê. O nome da tribo é mais ou menos esse. E no século XIII existia um grande comércio, principalmente com povos árabes que vinham ali pelo Oceano Índico e paravam naquela região. Pode ser que essa seja uma possível origem para o Maculelê, ou pelo menos para o nome Maculelê. Provavelmente o Maculelê realmente nasceu junto com a cultura dos povos árabes, principalmente inspirado nas suas lutas de espada, que possivelmente depois se transformaram em bastões. Outra prova dessa influência grande do povo árabe na criação do Maculelê é uma outra dança folclórica que existe em Portugal e que possivelmente influenciou no Maculelê que nós conhecemos hoje, que se chama Dança dos Paulitos. Ela é executada principalmente no norte de Portugal e ela tem uma estrutura bem similar com o Maculelê que a gente conhece hoje. E todo mundo sabe, ou poderíamos saber, que Portugal, a região de Portugal, foi invadida pelos mouros, que é uma denominação para povos árabes, ainda na Idade Média. Sendo assim que essa tradição nasceu dentro de Portugal e no período de colonização veio para o Brasil, podendo ter influenciado no que a gente conhece do Maculelê hoje. O Maculelê que conhecemos hoje nasceu já ali no Recôncavo Baiano, mais especificamente na cidade de Santo Amaro da Purificação, com o senhor Paulínio de Aloísio de Andrade, ou mais conhecido como Mestre Popó. De acordo com ele mesmo, ele aprendeu essa arte junto com um grupo de ex-escravizados da tribo Malê, que depois da alforria da libertação, decidiu manter a tradição do Maculelê viva, né? E ensinou a ele que estava ali e se interessou. No começo do século XX, eles infelizmente vieram a falecer. E já em 1943, o mestre Popó decidiu passar adiante tudo que ele aprendeu com os antigos mestres de Maculelê dele. E assim juntou seus amigos e parentes e criou o Conjunto de Maculelê de Santo Amaro da Purificação. Graças a esse conjunto, hoje a gente tem o Maculelê dentro da nossa cultura, né? Se não fosse pela iniciativa de mestre Popó, realmente a gente não teria mais o Maculelê. É muito pouco provável que alguém tivesse mantido essa tradição viva e trazido até hoje. O Maculelê, ele originalmente era tocado por 3 atabaques, o rum, rumpi e lê. E também um agogô e um ganzá. O agogô e o ganzá já caíram muito em desuso pelo tempo e devido às origens, né, às evoluções da cultura. O trio de atabaques, rum, rumpi e lê ainda é bastante usado, mas não é necessariamente a única forma de se tocar o Maculelê. Esse trio de atabaque, rum, rumpi e lê, ele é exatamente o mesmo trio de atabaques usado em religiões de matriz africana, já que mestre Popó era candomblessista. Então ele usava desse artifício para continuar tocando o Maculelê. Hoje em dia o Maculelê ele pode ser tocado até mesmo com um atabaque só, que é o que a maioria dos grupos culturais e os grupos de capoeira que executam o Maculelê fazem.
E outras coisas também evoluíram bastante, né? No tempo de Mestre Popó, as pessoas executavam uma ukulele com a roupa que saía do trabalho mesmo. Às vezes passavam ali, viam uma roda de ukulele e já participavam, né? As pessoas que conheciam da arte. Ou usavam apenas uma calça branca, né? Sem camisa e uma calça branca, imitando as antigas calças feitas com as sacas de lã. As sacas que eram carregados os produtos. Atualmente, o ukulele ele é executado com outras formas, né? Outras coisas entraram dentro da execução do ukulele. Por exemplo, as saias de sisal, que da época não eram um costume, agora viraram praticamente tradição dentro da execução do ukulele. Então, seus integrantes eles se vestem com saias de sisal, ficam sem camisa e fazem pinturas pelo corpo para poder executar o ukulele. Alguns grupos utilizam-se de facões dentro das suas apresentações, né? É um artifício que nasceu ali junto com um pouco depois da recriação do ukulele pelo mestre Popó e foi introduzido ali dentro do ukulele pelo seu filho. Mas originalmente o ukulele criado pelo mestre Popó e passado a ele e o executado antigamente também não tinha bastões. Não tinha bastões não tinha facões. O facão ele foi uma coisa introduzida de forma a chamar a atenção de quem vê uma ukulele, né? De chamar para ver a arte, para dar um prendimento maior às pessoas ali durante a execução. E até Mestre Popó dizia que, abre aspas, se tivesse facão naquela época, você acha realmente que existiria escravidão? Você acha que a gente não ia cortar o pescoço do feitor? Claro que não, né? Então, fecha aspas. Dizendo assim, a gente percebe que realmente não faz muito sentido o ukulele que foi criado existir essa execução com facões, né? O facão é uma coisa que realmente foi introduzida depois, mas que agora praticamente virou uma certa tradição em alguns grupos de ukulele para demonstrar a perícia e mais força, mais vigor dentro do ukulele. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um pequeno vídeo falando sobre um pouquinho do que é uma ukulele e toda a sua história. Siga-nos nas nossas redes sociais. Temos o nosso website, capoeiradeaz, tudo minúsculo, .com.br e o nosso Instagram, instagram.com/capoeiradeaz. E é isso aí. Valeu, pessoal!